Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos e todas vocês nesta manhã. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos, caras irmãs na fé, o texto previsto para o Evangelho de hoje, parábola do bom samaritano, bem conhecido de todos nós, é sempre um texto desafiador, porque ele trata da aplicação prática do que significa amar ao próximo. E no texto descrito há um encontro, um debate, uma conversa entre dois mestres da lei. O escriba, que foi traduzido por mestre da lei, eram os doutores da lei, os que estudavam as escrituras, mais ainda, inclusive, que os fariseus. Eram profundos conhecedores e acompanhavam também Jesus, esse mestre que andava pregando a palavra, pregando a mensagem do reino, fazendo curas e milagres, e observavam sua prática, seu discurso. Não poucas vezes tentavam desafiar Jesus com alguma pergunta, teste, para saber se Jesus então guardava as leis judaicas. Vocês sabem que para principalmente escribas e fariseus, a lei judaica é o critério único para definir a fé e a nossa relação com Deus. Portanto, os escribas, eles, a gente tem uma tendência às vezes de interpretar escribas e fariseus como geralmente sempre os hipócritas, O Evangelho nos leva a fazer essa leitura, que quando falou dos fariseus e dos escribas, a gente geralmente identifica os hipócritas, Mas eles eram pessoas que procuravam viver sua vida corretamente, estudavam as escrituras, dedicavam a sua vida, tinham certa condição econômica para dedicar a sua vida a isso, Muitas vezes a família sustentava, até que chegavam a esse nível de ser um mestre da lei, de poder interpretar as escrituras. É, portanto, um debate teórico entre dois especialistas na lei. Primeiro, ele sugere uma cilada para Jesus, perguntando o que precisa fazer para ir para o reino dos céus, E ao que Jesus responde usando a mesma linguagem que ele, eles se identificam no próprio argumento. O que diz a Escritura? Ame o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele mandamento que nos foi dado, a lei principal, que está, digamos assim, como fundamento de toda a lei, de toda a palavra, de toda a manifestação expressa em Jesus Cristo. O escriba é como nós. O escriba é um bom seguidor da lei, alguém que tenta ouvir a palavra, alguém que tenta aplicar aquilo que estuda no seu dia a dia, na sua vida. Nesse debate teológico, quando Jesus oferece a sua resposta dizendo: leia, o que diz a lei e qual é a sua interpretação, Jesus já quer dar um passo além, tirando o escriba de uma visão legalista, unicamente literalista da Bíblia, O que diz lá e como que você interpreta o que diz lá? A resposta do escriba só apresentou o versículo bíblico. O escriba não interpretou o que significava aquilo, mas por detrás daquele debate entre estes dois grandes mestres da lei judaica, havia duas maneiras de interpretar a Escritura. Jesus era um mestre, um rabi judaico. Sim, ele era seguido por várias pessoas que queriam ouvir os seus ensinamentos. Jesus era um mestre de uma linha universalista,
da interpretação das Escrituras. Para ele, aquilo que foi oferecido nas Escrituras não se limita apenas ao povo judeu, mas está aberto ao mundo inteiro. E assim foi que ele interpretou, aquele texto famoso da mulher Ciro-fenícia, uma mulher estrangeira que não é judaica, que chega para ele e pede para que cure a sua filha, e ele diz inicialmente: eu vim para os que são meus. E ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus ordena então: vá, que a tua fé curou a tua filha. Ali Jesus mostra como a sua interpretação das Escrituras se abre a pessoas de outros lugares, de outras nações, de outras experiências, de outras culturas religiosas. Havia outros grupos, como por exemplo os essênios. Os essênios viviam isolados, não se misturavam com o resto da população, viviam e achavam que a palavra era exclusivamente para ser compartilhada entre eles. Ou seja, o mandamento do amor ao próximo, ele é devido somente àqueles que são meus correligionários, aos outros essênios como eu. E assim também eram os fariseus que eram aplicadores da lei no dia a dia, eles excluíam, eles não se relacionavam com aquelas pessoas que não eram cumpridores da lei, a ponto de considerá-los impuros e nem dignos de serem tocados. São duas posturas teológicas diferentes, uma visão aberta e uma visão fechada. Como Jesus tenta solucionar este debate? Ele apresenta uma parábola, ele fala da vida prática, não teoriza, ele diz: vamos contar uma história. O pastor Valdinho gosta de contar história, eu não sou muito bom nessa coisa de contar história, mas eu vou tentar contar uma história agora, É a história de uma estudante de teologia, que eu tive o prazer de conhecer, já é pastora da igreja. Quando estudava teologia na faculdade, tinha aula à tarde e da noite durante a semana, e precisava voltar caminhando todo. Quem conhece São Leopoldo ia lá atrás da igreja do relógio, vai lá para trás, e tinha que passar pela biblioteca pública municipal à noite, que era um lugar onde tinha prostitutas trabalhando. E o pessoal comunicava assim, dizia: gente, não vai naquela rua ali que é meio perigosa, tem prostitutas trabalhando ali. Mas como a rua era mais iluminada, ela acabava se sentindo mais segura indo por ali do que indo pela rua de trás, que era mais escura. Certa vez estava ela descendo tarde da noite, mais de 10 horas depois da aula, e começou a ser acompanhada por um carro. E o cara abriu a janela, começou a falar obscenidades para ela, começou a convidar ela para entrar no carro, começou a assediar ela. Ela começou a ficar com medo, e o cara começou a ficar mais agressivo na sua fala, na sua manifestação. Foi quando as prostitutas vieram ao seu socorro. Enxotaram o cara para fora, foram atrás, acompanharam ela até chegar na porta da casa dela, em segurança e sob cuidados. Essa é uma tentativa de a gente atualizar a história que Jesus também contou. Na história que Jesus contou, que não se sabe se era uma parábola, na verdade, ou se era uma história verídica. No texto ali na chamada diz que é uma parábola, mas em nenhum lugar Jesus diz: vou te contar uma parábola, como ele faz quando conta as outras parábolas. Isso provavelmente pode inclusive ter sido alguma coisa que aconteceu, que Jesus estava contando. Havia ali de personagens uma pessoa desconhecida que é agredida, roubada, e fica em estado quase de morte no chão da estrada. Passa por ele um sacerdote e um levita. Quem são estes representantes do clero
né? Esses que provavelmente vinham de Jericó para Jerusalém para cumprir parte do seu serviço religioso, eram pequenas lideranças da fé judaica de cidades, né? Não eram os grandes líderes de Jerusalém, eram aqueles que vinham ocasionalmente de sua cidade natal para prestar serviços. Eles eram conhecidamente muito pedantes, arrogantes, pouco sensíveis às demandas das pessoas mais pobres, mais humildes. E por fim, o samaritano, esse que tem uma histórica relação com o povo judeu, esse povo samaritano. Interessante dizer que os samaritanos, eles acreditavam na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda a lei judaica está no Pentateuco. Os samaritanos, eles tinham aquela palavra também por sua lei. No entanto, eles começaram a trazer elementos estranhos para dentro da fé judaica, e houve então uma cisão muito séria entre os judeus e os samaritanos, que também viviam no território palestino, né? Por isso que se encontravam com frequência. Jesus ia para lá, ia para cá, sempre passava por um vilarejo que tinha samaritanos. Havia muita hostilidade entre os dois grupos. Certa vez, porque os samaritanos precisavam também utilizar o templo de Jerusalém, certa vez eles foram enxotados do templo e decidiram construir seu próprio templo. E aí houve um conflito no ano 128 a.C., em que os judeus foram lá e destruíram o santuário que os samaritanos haviam conhecido. Então é uma relação complicada que Jesus está fazendo ali, né? Jesus, na verdade, ele está provocando, está fazendo uma provocação muito séria àqueles que estavam escutando a palavra, né? Aquele escriba que estava querendo saber qual é que é a interpretação correta deste mandamento do amor. Jesus provoca. Ele provoca quebrando os conceitos prévios do escriba. Ele afronta a moral religiosa dos judeus. Ele apresenta uma interpretação que causa incômodo àquelas pessoas que estão ouvindo a palavra, né? Que simplesmente querem ouvir o que ela diz, seguir sua vida em paz, né? Como se vocês todos tivessem vindo aqui, ouvir uma palavra boa para a vida de vocês, e vocês escutam o pastor fazendo provocações. Assim Jesus promovia. Ele queria atingir mesmo a base hipócrita dessa religiosidade judaica. Ele queria desinstalar, ele queria desafiar esta base moralista do nosso tipo de comportamento. Nós temos sempre, assim como os judeus, uma armadilha, a armadilha de não conseguirmos reconhecer quem é o nosso próximo. Fosse o caso da mulher ali que foi salva pelas prostitutas, se tivesse sido agredida, se tivesse sido estuprada na rua, se tivesse sido violentada, muito provavelmente a nossa primeira palavra seria uma palavra de juízo. Também, andando essa hora na rua, né? Que roupa que estava usando já? Daqui a pouquinho estava usando uma roupa para provocar, né? Nós temos essa tentativa de justificar a violência, né? Nós não acolhemos a perspectiva daquelas pessoas que sofrem. Sendo uma samaritana ainda, talvez fosse melhor até que tivesse morrido. Não é difícil a gente escutar esse tipo de palavra quando nós estamos falando daquelas pessoas que nós não gostamos, né? Aqueles grupos sociais, políticos, religiosos, culturais que a gente detesta. Jesus não analisa o fato, ele não faz juízo moral da situação daquele homem que andava pela estrada perigosa. Ele simplesmente reconhece que o nosso próximo é aquele que nós encontramos no caminho. O nosso próximo é esse que nós podemos encontrar vindo para a igreja hoje aqui.
né? Ele tira um pouco dessa realidade teórica que o escriba queria debater e traz para o universo das coisas simples, das coisas práticas da vida. O meu próximo é esse que eu encontro aqui na esquina. Quem seriam esses personagens no nosso mundo de hoje? Olha, os líderes religiosos continuam geralmente sendo o símbolo da hipocrisia, né? Da arrogância. Só a gente ligar a televisão aí vai ver um monte de discurso religioso condenando, né? Apontando o dedo. Quem é que é o odiado pela nossa moral cristã hoje em dia? Essa nossa pretensa moral cristã que defende a família, que resguarda os valores. Quem são as pessoas odiadas por nós? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer hoje. Quem é o nosso próximo? Serão aquelas prostitutas? Os gays fazendo a marcha para Jesus, não, a marcha LGBT? Seriam os indígenas, né? Os pobres negros, esses que estão sendo mortos todo tempo. É a mulher que sofre violência, aquela que está provocando, né? Que está saindo do seu lugar, da sua posição social, por isso merece às vezes até. É o imigrante haitiano que a gente encontra na rua, né? Tenta passar pelo lado. Os venezuelanos, os bolivianos que estão aí pedindo emprego. Quem é o nosso próximo? O samaritano ajuda a entender que o nosso próximo, ele é na verdade um inimigo em potencial. Alguém que na verdade poderia ter oferecido hostilidade para um judeu, né? Atendendo um judeu no chão, e daqui a pouquinho vê que é um samaritano e vai dizer: sai para lá, cara, tira essas mãos de mim. Ele poderia ter sofrido hostilidade. O tema, portanto, que eu quero deixar para nós levarmos para casa hoje é que essa parábola, ou essa história que Jesus contou, ela nos leva a focar, ela nos leva a compreender este olhar de misericórdia que o samaritano nos oferece. Nós que vivemos numa sociedade multicultural, sociedade plural, assim como naquela estrada passava gente de vários lugares, hoje, né? Esse mundo globalizado, nós estamos em contato o tempo inteiro com os diferentes, né? Diversidade étnica, diversidade racial, diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade ideológica. Há minorias e maiorias, e o nosso convite é para que a gente aprenda a respeitar a diversidade, a alteridade, este outro que difere de mim, ainda que seja uma minoria, ainda que seja alguém que dentro dos meus padrões é alguém odiável. Jesus nos promove essa reconceituação, refazer os nossos conceitos, para que a gente possa acolher com misericórdia as outras pessoas que estão fora da nossa rede. O amor prático do samaritano não é um amor seletivo, não é o amor que eu dou simplesmente para as pessoas que eu acho que vão me amar de volta ou que fazem aquilo que eu gosto e que eu aprovo. É a misericórdia verdadeira que Jesus prega, que nos previne da intolerância, do ódio ao diferente, que tanto alimenta a nossa sociedade hoje. Que nós possamos levar para casa esse olhar misericordioso que o samaritano nos ensina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.